Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, amigos, hoje eu vou começar esse vídeo fazendo um molho de tomate. Vou fazer um molho de tomate caseiro, né, com ingredientes simples, que você tem em casa ou que seja fácil de achar e que vai te trazer aí um diferencial no molho pronto, né? Então, em vez de comprar aquele molho que tem aquele monte de palavra que você não tem a menor ideia do que seja, conservante, espessante, emulsificante e outros antes, né? Vamos usar apenas isso, só isso que você está vendo aí: tomate, alho, cebola, sal, açafrão, pimenta do reino, cheiro verde e a gordura de porco, tá? Pra gente refogar tudo isso aí, ok? Como que a gente vai começar? Eu vou começar então cortando esses tomates que já foram lavados, higienizados, tudo bonitinho, e eles estão bem maduros. É interessante que fique bem maduro, não é que eles estejam bem maduros. Por quê? Porque eles é que vão produzir mais açúcares do que se o tomate estiver verde. Tá bom? Então, para que eu não tenha problema com acidez, eu posso até ter, mas é mais difícil. O próprio açúcar do tomate vai fazer com que ele diminua essa acidez. Caso isso não dê conta, né, a gente vai cozinhar ele no fogo baixo para que esses açúcares vão se realçando. Palavra que quase não veio se realce, né? E que a gente possa então não precisar do açúcar, mas se precisar a gente coloca ou um outro alcalino, como no caso a gente pode usar o bicarbonato, né? Dependendo da quantidade de bicarbonato, 1/4 de colherzinha de chá, bem pouquinho mesmo, só para que esse alcalino, né, combata ali o ácido e se torne um molho neutro em acidez, né? Ok? Então eu vou recortar todos esses tomates aqui e a gente continua o vídeo, ok? Aqui é o seguinte, uma dica para vocês: quando vocês forem cortar o tomate, procure cortar ele sempre nesse sentido aqui, tá? Ocupando esse lado, né? Não tente cortar ele pela casca, porque principalmente esse, que é o Carmen, ele tem uma casca mais dura. Então a minha faca, que já não tá lá grande coisa, já começa a esmagar o tomate. E se eu cortar ele aqui assim, ó, nesse sentido, a faca não sofre, a lâmina da sua faca não vai sofrer, tá? Então uma dica aí para quem tá vai fazer um molho aí em casa, ok? O queridinho aí das pessoas aí que gostam de fazer o próprio molho é o tomate italiano, né? Aquele mais compridinho, né? Esse aqui é o Carmen. Esse aqui dá para fazer, mas não é o mais recomendado, porque esse aqui seria o italiano, tá? Esse aqui dá para fazer também, fica delicioso, mas ele vai gerar um pouco mais de água, né? E ele tem uma quantidade maior de semente. Vai alterar no resultado final? Nem tanto assim. Então vale a pena fazer com Carmen? Vale, tá? Se é o que você tem aí na hora, maravilha, faça com Carmen, igual eu. Só tenho um tomate italiano aqui, tá? Então eu vou fazer com o Carmen. Beleza? Mas você pode fazer com o tomate que você tiver aí, porque todos eles vão ficar com certeza melhor do que o comprado, né? Porque, como eu estava falando para vocês, a questão aí é providenciar ou fazer um molho que ele tenha a menor quantidade possível de ingredientes químicos aí que a gente não tem a menor ideia aí do que a indústria põe. Então você fazendo seu próprio tomate aí, você está levando mais saúde aí para dentro da sua casa, para as pessoas que você gosta, que você se preocupa, né?
e que está cozinhando para elas. Tá joia? Então é o seguinte, então tomate picotado aqui, cortadinho, tudo bonitinho. Não precisa fazer todo perfeitinho, quadradinho, não, porque ele vai cozinhar ali por bastante tempo, até ele se dissolver. Se você gosta ali um pouquinho mais caroço, com os pedacinhos, você vai deixar. Se você gosta dele mais pastoso, você vai deixar cozinhar mais. Então aí você que vai decidir, tá bom? Vou tratar dos temperos aqui pra gente poder refogar. Vamos aqui cuidar desses alhos. Eu vou usar 8 dentes, né, de alho. Isso também não tem uma medida padrão, vai do seu gosto. Minha família não gosta tanto assim no gosto de alho. Coloque menos. Aqui estou usando entre 1,2 kg e 1,5 kg gramas de tomate, tá bom? Então eu calculo mais ou menos pro meu gosto que 8 dentinhos. Também alguns são maiores, alguns são menores. Não tá ali muito padrão. Então essa quantidade aqui pra mim tá boa, tá? Para descascar mais fácil, né? Aquele truquezinho, bem aqui. Cuidado pra faca não escorregar e não te acidentar aí. Então tenha certeza, né, de apoiar bem a palma da mão. E aí você põe o seu peso, tá? Cuidado, hein? Isso aqui facilita na hora de tirar a pele. Eu tenho aqui um espremedor, vou até mostrar pra vocês. Ele tem um diferencial aqui. Ele tem o mesmo processo, né? Só que aqui ele tem uns ferrinhos aqui, bem miudinhos aqui, que ele passa da base aqui do espremedor. Então ele fica mais ou menos assim, ó. Ele é até mais fácil do que o processo que eu estou fazendo aqui. Você, né, coloca ele aqui. Já ia colocar no lugar errado. Deixa eu pegar meu potinho aqui. E esmaga ele aqui. Qual que é o único problema? Só tirar a pele, tá? Então é muito interessante ter um desse em casa, porque ele facilita pra caramba aí o serviço, né? E você também não vai ter todo aquele contato com a mão com alho. Mas não esqueça de tirar aqui, tá? Esse é o único problema, tá bom? Colocou, esmagou, tá vendo? Passa aqui a faquinha, bonitinho, sem segredos, tá ok? Bom, agora vamos lá, vamos então tratar aqui das nossas cebolas. Minha faca não tá cortando nada. Descasca aqui a cebola. Eu sempre, né, costumo descascar a cebola. Opa, não vai se cortar agora, né? Embaixo da torneira, tá? Mas tem um segredo. Se você realmente não quiser chorar descascando cebolas, peça para outra pessoa descascar para você, tá? Ou cortar, porque não tem jeito. Lidou com cebola, os olhos vão se irritar mesmo e você vai chorar. Eu vou dar uma afiadinha nessa minha faca aqui porque eu tô começando a passar vergonha. Cortar tomate não tem jeito, por mais que corte ela por dentro, igual eu tava falando pra vocês, sempre vai dar uma zoadinha na faca, tá? Eu não vou cortar também, na mesma forma do tomate, não vou ficar cortando a cebola do jeito mais perfeito do mundo. Vou cortar ela da forma padrão aí, sem segredo, tá?
Não precisa ser muito miudinho. Lógico, se você tiver tempo e paciência para isso, faça, não é? É porque a receita não pede, não é que seja tão miudinho assim, que ela vai cozinhar muito tempo. Ah, mas Rubens, meu filho não suporta cebola. Aí tem uma péssima notícia para te dar. Se você quiser que a cebola suma em qualquer receita, um arroz ou uma carne ou qualquer coisa, você rala essa cebola, que ela vai sumir. Mas aí é garantido o seu choro, tá? Então vamos continuar aqui cortando. Olha, meus olhos já começou a arder já. Vamos dar conta aqui dessas duas cebolas, ainda bem que são só duas. Pra gente já começar a dar uma leve refogada, né? Não vamos dourar, né? Porque isso tudo, vamos só deixar ele meio, essa cebola, esse alho refogadinho, mais transparente. Bom, então a primeira cebola tá aqui. E a gente vai para a segunda. Nossa, meus olhos estão ardendo. Agora aqui por último, então, para a gente terminar de cortar os ingredientes, a gente vai cortar aqui a nossa salsinha, tá? Logicamente que é opcional, né? Você coloca manjericão, você pode pôr alecrim, você pode colocar coentro, vai do seu gosto, vai da sua região aí. Tem gente que adora coentro, né? Coentro é aquele negócio que ou você ama ou você odeia. Então tudo que eu tô falando aqui é tudo opcional, né? E a quantidade também. Eu gosto de salsinha, eu gosto de coentro, mas não é tanto assim. Então coloca menos. Ou não coloque. Tem um problema de pressão aqui e não posso ficar usando tanto sal. Coloca pouquinho. Uma dica que eu dou a respeito do sal, né? É você procurar sempre um sal integral. O sal rosa do Himalaia, né, que o pessoal fala aí, que tá até na modinha, é legal também, mas eu aconselho você a comprar ele grosso, né, aquele sal para churrasco, e bata ele no liquidificador, né, no processadorzinho ali, no pilão. Por quê? Porque ele não é tão refinado, né, ele não é tão processado assim. Então você garante ali a quantidade de minerais, né, essenciais aí, sais minerais que a gente precisa, né, repor todos os dias ali. Então utilize aí um sal rosa, né, esse aqui eu comprei ele em grãos, né, grosso, e bati ele no processadorzinho, no liquidificadorzinho, tá? Então ele garante aí um pouco mais de sal, de sais minerais, não só o cloreto de sódio, né? Tá bom? Então, se você puder evitar o sal branco, eu acho que é uma ótima opção para quem quer ali garantir um pouco mais ali de saúde. Vamos lá. Então, vamos partir para a panela, né? Vamos aqui então ligar aqui o nosso fogo. Peguei uma panela grande, tá? Para evitar que ela respingue muito, né? Suje muito aí o fogão. Assim ninguém apanha, né? Fica todo mundo certo aí com quem vai utilizar o fogão depois aí. Ok? Mas também é aquela, né? Sujou, limpa. A obrigação de limpar é de quem sujou. Tá certo?
Primeira coisa que eu vou colocar: a nossa banha de porco, amada e odiada ao mesmo tempo. Por quê? Recentemente eu assisti até um vídeo de um cardiologista aí que eu acompanho, ele falando aí que a gordura do porco não é tão vilã assim como as pessoas falam, né? Os outros, eita, agora vai, hein? O cheiro vai longe. Por que pulou desse jeito? Por que tá fazendo esse barulho? Porque minha colher estava úmida, tá? Evite colocar água e óleo misturado, vai detonar o seu fogão. Bom, voltando aqui ao assunto. Então ele estava falando que a gordura de porco não faz tão mal assim, né? Logicamente que tudo nas medidas devidas proporções, você também não vai abusar, né? Bom, primeiro aqui eu vou colocar o alho. Uma leve murchadinha nele aqui. Eu não quero que ele fique muito dourado, tá? Eu quero só que ele fique mais puxado aí pro transparente, que ele comece a embranquecer, não é? Por que eu quero isso? Porque eu não quero que fique tão ressaltado o gosto do alho. É importante ter o gostinho do alho, mas não precisa tanto, né? Tá, e depois vocês vão ver a diferença que é para quem nunca fez um alho, quem nunca fez um alho, né? Óbvio que você nunca fez um alho. Para quem nunca fez um molho caseiro de tomate, olha, você só vai usar molho extrato de tomate de novo, industrializado, se você não tiver em casa, tomates em casa, porque se você tiver, você vai fazer ele dessa forma aqui que eu tô te passando aqui, ou dessa forma, ou de uma forma, né, que você desenvolva aí também, né, porque a cozinha é uma ciência que todo dia está em desenvolvimento e você vai desenvolver sua forma, né, de fazer aí, ok? Afinal de contas, quanto mais receitas tiverem, melhor para todo mundo, tá bom? Então vamos aqui esperar dar aquela suadinha, fica de olho, sempre dá uma olhadinha, tá? Não deixe passar muito do ponto para não queimar, tá bom? Esse barulhinho é impressionante, né? Quem gosta de cozinha, quando a panela começa a fazer esse barulho, a parte gustativa, as glândulas salivares começam a trabalhar aqui uma velocidade impressionante, a boca enche d'água. Ah, sim, lembra que eu estava falando da gordura do porco? Então, esse mesmo doutor aí que eu acompanho aí, né, o que eu acho legal do canal dele é que depois ele coloca ali a biografia que ele leu, né, que ele pesquisou, e falando sobre estudos aí muito sérios aí de empresas, de faculdades, né, muito sérias aí, falando sobre que a população brasileira, mundial na verdade, começou a ter muito mais infartos depois que começou a usar o óleo de soja, né, o óleo vegetal. O nosso organismo, ele foi acostumado desde sempre a consumir a gordura animal, né? Lá matava o bicho lá e consumia aquela gordura. A vovó fazia lá aquela
aquela comidinha lá na gordura de porco e tal. Mas é aquilo que a gente está falando, né? Você não é obrigado a usar só porque a gente está usando aqui. Se você acha mais viável usar, principalmente se você for vegetariano, né? Você pode usar o óleo de soja. Aí nessa opção que eu te daria como uma opção mais saudável do que o óleo, mesmo o óleo de milho, canola e girassol, eu recomendaria, tirando a marca, obviamente, né, um bom azeite extra virgem, né, um azeite de oliva, tá? Seria uma opção interessante, até porque ela na maioria das vezes ela está em frascos de vidro, né? Evitar um pouco do plástico aí, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então a gente continua aqui no processo aqui de dar aquela refogadinha, aquela murchadinha, deixar ele um pouco mais transparente, mais um minutinho aqui, pra gente colocar os outros ingredientes, tá? Vamos lá, então vou fazer o seguinte, olha, enquanto a gente espera então, eu já vou colocar uma quantidade aqui de sal. Não vou colocar muito sal, mas só para realçar mesmo. Eu acho que aqui não dá nem uma colher de sopa de sal, tá? Então é melhor faltar do que passar, né? Porque senão aí depois você não tem como tirar o sal, né? E aqui mais ou menos o que seria uma colherzinha de chá da pimenta do reino, lembrando que isso aqui é a gosto, ou se você gosta muito, você coloca a quantidade que você quiser, e um pouquinho do açafrão. O legal do açafrão é que ele é anti-inflamatório, né? Então é sempre bom colocar nas suas refeições aí, na sua comida. Se tiver um pouco oportunidade para pôr, a gente vai sempre colocar aqui nas receitas e você vai adaptando aí a sua necessidade aí também, tá? Aí, ó. Fiquei quase no ponto já para colocar o tomate. Tá vendo? Não é uma receita complicada, é uma receita fácil. Você vai conseguir fazer muito rapidamente aí na sua casa, para levar um prato aí mais suculento, mais saudável, mais saboroso e sabendo como foi feito, o que é interessante, né? Tá bom? Então agora aqui a gente coloca o tomate também, tá? Como o tomate ele solta muita água, eu nem vou colocar água agora. Vou deixar ele dar uma refogada, uma murchadinha, deixar ele soltar um pouquinho dessa água natural dele aqui. Vou tampar e vou deixar o fogo fazer as maravilhas dele aqui, tá? Deixar ele dissolver bem esse tomate, incorporar aqui com a cebola, com o alho, com a pimenta do reino, com sal, ok? E basicamente é isso aqui, tá? Se você fosse fazer um macarrão, essa é a hora de você colocar a água do macarrão ali para começar a ferver, para você começar a cozinhar o seu macarrão. Mas essa questão do macarrão vai ficar para um outro vídeo. Hoje a gente vai ficar só no preparo do molho, tá bom? Nas próximas receitas a gente vai utilizar esse molho, tá, para fazer outras coisas. Então vai acompanhando aí para você ter ideias aí também do que fazer com esse molho, ok? Lembrando, né, que a gente tem aqui o verdinho aqui, né, o cheiro verde, mas a gente vai pôr no finalzinho, assim como se você tiver o alecrim,
O alecrim era interessante colocar agora. E o manjericão também colocar mais no final, tá bom? Por quê? Porque o alecrim, ele é meio... é como se ele fosse um galinho, né? Ele não é bem uma folha, né? Uma folhinha modificada, né? E ela é mais durinha. Então seria interessante que ela cozinhasse junto. Já as outras folhas, né? Elas vão se dissolver aí, se incorporar no tempero aí do molho mais facilmente. Então a gente deixa elas pro finalzinho. Vamos dar uma olhadinha aqui agora pra gente ver como é que já tá o processo aqui do cozimento. Eu estava até esperando que ele juntasse mais água, né? Então ele tá um pouquinho... tá encorpado ainda. Eu vou ajudar aqui colocando um pouquinho de água, tá? Vou colocar um pouquinho de água aqui, deixar cozinhar. Depois eu abro de novo, vou dando uma olhadinha. Mas vocês podem perceber que ele já tá ali pegando um formato, né, bonitinho. Já tá começando a dar uma carinha de molho de tomate. Tá certo? Então vamos aí aguardando aí o cozimento pra gente ver como é que vai ficar depois. Então assim, nesse ponto que tá agora é o que é interessante pra mim, é o ponto que eu gosto, tá? Ele não tá tão pastoso quanto um extrato de tomate, mas também não tá muito pedaçudo. Tá legal pra mim, pro meu gosto, né? Que eu costumo fazer aqui. Nada impede de se eu quiser, eu continuo cozinhando aqui até derreter mais esse tomate. Ou, né, se você acha que está demorando muito, você espera e você bate ele no mixer, com o seu processador aí. E só que para mim aqui tá ótimo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui o verdinho, né? O cheiro verde. Lembrando que pode ser manjericão também, né? Pode ser o coentro, o que você quiser, né? Você é livre, você faça do jeito, coloque o tempero que mais te agrade, ok? Tem gente que rala a cenoura, né? Para colocar no molho também. Rala bem raladinho ali, né? Ajuda até na acidez também, né? Para tirar a acidez do nosso extrato de tomate aqui, ou molho de tomate, como você preferir. Tá certo? Então nessa hora aqui a gente experimenta. Experimentar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha aqui, né? Para não fazer lambança. Muito. É isso aí. É agora que você acerta o sal. Como eu vou congelar esse extrato de tomate, vou deixar ele reservado para outras receitas, como eu estava falando para vocês antes, não vou exagerar no sal. Por quê? Porque quando você congela, a tendência é que o sal apure, né? No processo lá de congelamento, o sal realça ali o sabor dele ali. Então eu vou deixar quieto, vou deixar só essa pitadinha de sal e finish. Pra mim aqui é do jeito que eu queria que ficasse mesmo, tá bom? Então, para vocês darem aí uma última olhadinha, agora eu vou desligar aqui o meu fogo. Eita! E vou deixar ele esfriar e vou congelar. Vou porcionar, né, essa receita, porque tem muito molho, né? E vou congelar ele ali. Conforme eu for utilizando, eu retiro
o lugar ali onde eu vou colocar essa vasilha, e vou deixando descongelar, tá bom? Pode descongelar até mesmo no fogo. Deixa ele uns 2 minutinhos ali fora, 2, 3 minutinhos ali fora. Coloca um pouquinho de água no fundo da panela e vai descongelando ele ali, foguinho baixo, tampadinho, que ele descongela e vai ficar ótimo também, tá bom? Então, assim a gente termina hoje. Eu agradeço aí você que teve paciência de ficar até aqui, até esse momento comigo, e que Deus te abençoe e a gente se vê nos próximos vídeos, né? Lembrando que eu estou pretendendo colocar 2 vídeos aí por semana, tá? Dê aquele joinha aí embaixo aí, porque você já ouviu 1 milhão de vezes que ajuda aí, né, os canais aí e as pessoas que estão tentando desenvolver um conteúdo aí interessante aí, legal aí para que você possa usar, tá bom? Se você gostou, então, se você achar que o canal merece a sua inscrição, eu vou te agradecer muito. Fique com Deus, cozinhe para a sua família, cozinhe para aquela pessoa que você ama, tá bom? Até mais e a gente se vê.